Primeiro, vamos deixar uma coisa clara desde o início: toda água já é salgada. O sal surge nos mares e oceanos graças aos rios, que carregam os minerais da terra com eles. A água dos rios é chamada de doce, só porque o nível de salinidade dela é bem menor. O movimento não deixa o sal se juntar, e a chuva a renova com água doce. Então, tecnicamente, o que tomamos não é exatamente doce. Tem um pouquinho de sal ali. Mas, se por algum motivo toda a água do mundo ficasse muito mais salgada, estaríamos bem encrencados. Este é o Mar Morto, onde o nível de sal é muito mais alto do que qualquer outro reservatório de água do planeta. Tem tanto que você consegue boiar ali sem fazer esforço algum. Mas esse efeito curioso é a única vantagem dele, pois praticamente nada consegue sobreviver em condições assim. Só as bactérias mais resistentes conseguem resistir. Não há peixes, mamíferos marinhos, nem aves marinhas sobre a superfície do lago. Então, se houvesse essa quantidade de sal em todos os corpos de água do mundo, vidas mais complexas jamais teriam sequer existido. Contudo, de forma geral, o nível de salinidade no oceano é cerca de 10 vezes menor que o do Mar Morto. Isso é tolerável para os animais marinhos, mas os terrestres, incluindo nós, humanos, não conseguem processar essa quantidade de sal. Quimicamente, ele é composto por sódio e cloreto, e esses dois elementos fazem parte dos nossos corpos. Porém, já estão bem equilibrados no nosso organismo, e se sobrar ou faltar algum deles, teremos problemas de saúde. Primeiro, porque o sal impede que o líquido saia do corpo. É por isso, por exemplo, que você não pode gostar do seu reflexo no espelho de manhã depois de ter comido muita comida salgada na noite anterior. O sal faz sentir sede e tomar mais água, e o cloreto de sódio que já está no seu corpo não a deixa sair. Então seu rosto fica inchado. Altos níveis de sal na alimentação podem causar aumento na pressão sanguínea, e isso causa sérios problemas de saúde. Em segundo lugar, como eu disse antes, o sal faz você sentir sede, que é um sinal de que seu corpo não tem água suficiente para se livrar dele. Seus rins não conseguem processá-lo, e se houver muita quantidade dele, a água é retida para ajudar a resolver o problema. O problema é que isso só funciona com água doce. Se você tomar a salgada, sentirá mais sede do que antes, porque a quantidade de sódio dela é maior do que a água consegue limpar. E mesmo assim, a falta de água doce não significa falta de vida. Afinal, animais marinhos como peixes e algas ainda sobreviveriam na salgada. Mas não haveria nem animais nem plantas terrestres, já que estas tiram água doce dos lençóis freáticos. Todo o processo de evolução teria tomado um rumo completamente diferente. Os ancestrais dos bichos terrestres de hoje provavelmente teriam ficado na água e jamais teriam pisado em terra seca, pois não conseguiriam tomar água. E nós jamais teríamos evoluído para o que somos hoje. É bem provável que a vida inteligente tivesse surgido, mas não na Terra, e sim dentro d'água. O fato é que os antigos primatas tinham membros que os permitiam usar ferramentas e fazer novas, o que gerou invenções cada vez mais sofisticadas. Debaixo d'água, braços e mãos seriam desnecessários. Os animais precisam de barbatanas e nadadeiras para nadar rápido e capturar suas presas, ou fugir de predadores. Se apenas tivessem membros apropriados para o nado, eles seriam muito lentos e perderiam para espécies mais ágeis. Experimentos mostraram que os golfinhos, por exemplo, têm um alto nível de inteligência, então provavelmente teriam ocupado o topo da cadeia alimentar no lugar dos humanos. Mesmo assim, por serem incapazes de usar equipamentos feitos à mão, o desenvolvimento cognitivo deles teria parado, ou pelo menos se tornado significativamente mais lento. A civilização teria surgido muito mais tarde, ou talvez nunca. E, por mais maluco que possa parecer, viria por algo como sereias e tritões. Estas criaturas teriam caudas poderosas com nadadeiras gigantes, mas seus troncos não seriam como os dos humanos. O mais provável é que teriam corpos lustrados, como os dos golfinhos, que os ajudariam a se movimentar pela água com mais facilidade. Também teriam braços e mãos como nós, para manusear ferramentas, mas com membranas entre os dedos para conseguir nadar com mais desenvoltura. Por fim, provavelmente teriam desenvolvido brânquias para conseguir respirar debaixo d'água sem precisar ir até a superfície de vez em quando, como os mamíferos marinhos fazem. As cidades deles pareceriam ter sido tiradas de algum filme de ficção científica também. A física funciona diferente dentro d'água, pois a pressão e a resistência da água são muito maiores que do ar. Se você já tiver tentado martelar um prego em algo debaixo d'água, vai entender do que estou falando.
Então, para conseguir trabalhar com muitas das ferramentas que usamos, os humanos submarinos teriam que ser muito mais fortes do que somos. Eles também não conseguiriam usar o fogo, por razões óbvias, então precisariam desenvolver uma forma de utilizar as fontes termais para fazer suas máquinas funcionarem em um estágio mais evoluído de sua civilização. As correntes submarinas poderiam ser úteis nisso. Outra coisa, a água salgada é um ótimo condutor de eletricidade. Então, os humanos submarinos poderiam iluminar suas casas e cidades sem precisar de fios de cobre. Ou poderiam usar a bioluminescência. Há muitas criaturas e plantas que habitam nas profundezas marinhas que utilizam esse método para navegar na escuridão. Então, nossos humanos alternativos poderiam tirar proveito disso. Outra opção para eles seria se transformar em animais de sangue frio. Se fosse o caso, teriam um metabolismo muito lento e viveriam centenas de anos, da mesma forma que os tubarões da Groenlândia. A expectativa de vida dessas criaturas é de cerca de 400 anos. E os tritões e sereias jamais se apressariam para poupar energia e não deixariam de ser mamíferos. Sem a necessidade de aquecimento, eles não perderiam tempo aquecendo suas casas ou roupas. Em vez disso, se concentrariam em outros campos da ciência e da indústria, e seu progresso seria imenso. Na verdade, se os humanos submarinos evoluíssem como animais de sangue frio, teriam muito mais chances de se tornar mais avançados tecnologicamente do que somos hoje. Considerando isso, acima da superfície dos oceanos, as coisas também mudariam drasticamente. Com toda essa água salgada, os continentes seriam grandes desertos estéreis. Nenhuma criatura seria capaz de sobreviver sem beber água. Então, em vez de uma vegetação exuberante, tudo seria coberto por pedras e desertos de areia. Ou de gelo, como é o caso da Antártica. A atmosfera poderia ser fria ou quente, dependendo de como a vida na Terra se comportasse. A falta de plantas significaria menos oxigênio produzido, mas a falta de animais, e principalmente dos humanos com sua poluição, também diminuiria as quantidades de CO2. A vida submarina também produz esses dois gases, então a temperatura do planeta dependeria das quantidades que os habitantes do mar liberassem. Resumindo, nosso planeta seria bem diferente se toda a água dele fosse salgada. Mas, felizmente, temos muita água doce ao nosso dispor, então jamais saberemos como é a vida de um humano submarino. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.